Pedindo a proteção de Deus, em nome de todos, registro o quórum legal. Tenho a honra de cumprimentar os eminentes conselheiros Lúcio Albuquerque, o eminente aniversariante, ao qual ofereço por escrito todas as pétalas de nossas rosas pelo aniversário a transcorrer no dia 16, querido amigo Júlio Cabral, Vossa Excelência, conselheiro Raimundo Miquiles, também a ti, nobre conselheiro Júlio Pinheiro, e o faço com as mesmas honras a Ari Moutinho Júnior e a conselheira convocada Yara, da mesma forma aos auditores Mário Filho e Alípio Reis Firmo Filho e a Vossa Excelência, eminente Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto. Bom dia, senhores. É uma alegria, doutor Michel, ter Vossa Excelência na Secretaria e uma honra que se renova. Submeto a Vossas Excelências a apreciação das atas de nossas últimas sessões ordinárias de número 7, administrativa e ordinária. Não havendo quem queira discuti-las, pela sinalização do Pleno, aprovo. Dou por aprovado. Eu quero dizer que as minhas falhas como democrata são poucas, graças a Deus. As outras são muitas. Mas, democraticamente, estou a comunicar que estou a indicar, salvo melhor apreciação do Pleno, a composição do Conselho Deliberativo para a TRICOM, com o próprio presidente do tribunal, no caso eu, e queria que o plenário prestasse uma homenagem ao retorno do conselheiro Érico, no dia 4 de abril, indicando-o. Há alguma propositura? Muito obrigado. Então, dou para aprovar. Pleno acordo. Muito obrigado. Conselheiro Pinheiro, eu gostaria que Vossa Excelência se inteirasse e representasse a Corte, inicialmente a nível de internet, sobre essa cooperação internacional do Tribunal de Contas Brasileiro. Vossa Excelência trata mais desse assunto do que os demais. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer um estudo para me apresentar. É um pedido. Comunicação da Câmara de Silves, que desaprovou as contas de 2011 de responsabilidade do senhor Aristide Queiroz de Oliveira Neto, contrariando o parecer prévio do tribunal que recomendava a aprovação. O tribunal aprovou e a Câmara pede a desaprovação. Mas a competência... Sim, eu só estou... É porque geralmente é o inverso. Da Câmara Municipal de Manaus. Sessão do dia 21 de março, 9 horas. Conselheiro Ari Moutinho, o tribunal sentirá-se homenageado com a vossa presença. Que dia, Excelência? Dia 21. Ok. Do conselheiro Júlio Cabral, comunicando o Pleno que entrará em gozo de férias no período de 17 a 26 deste. É com muita honra que comunico que o eminente conselheiro Júlio Pinheiro recebeu o título de cidadão manacaporense no último dia 28, em solenidade daquela Câmara, e este comunicado é feito pela própria. E do Departamento de Auditoria Ambiental, que há um relatório com 87% das metas atingidas. Vossa Excelência deseja se manifestar sobre isso, conselheiro Pinheiro? Presidente, só para registrar o trabalho feito pelos técnicos do departamento, dos dois departamentos, e de auditoria operacional e ambiental. Com relação a esse programa ambiental, a auditoria que foi feita do Programa Ambiental de Desenvolvimento Sustentável. E veja a importância que tem do tribunal realizar esse tipo de procedimento, que, antes de mais nada, é um procedimento preventivo, é um procedimento de orientação ao gestor para que ele possa cumprir determinadas metas, para que ele possa cumprir determinados regramentos,
quer seja na questão de expedição de licenças, quer seja no trato com relação a todas as questões que envolvem o meio ambiente. Nós tivemos aí um percentual que eu considero relativamente baixo do que não foi atendido pelo governo, pela secretaria, pelo IPAAN, de apenas 13%. Fases avançadas de orientações que foram dadas pelo tribunal, recomendações que foram feitas pelo tribunal, já estão em curso, ações que já estão em curso, e é importante frisar do empenho que vem sendo realizado pelo departamento, através dos nossos técnicos, Departamento de Auditoria Operacional, chefiado pelo Brandão, e Departamento Ambiental, chefiada pela NET, doutora NET, que tem contribuído junto com todos os técnicos que estão ali, indistintamente. Eu aqui não vou citar o nome de todos para evitar algum esquecimento, e que o tribunal precisa reconhecer, e tem reconhecido, e que esse trabalho precisa continuar como sendo uma das ferramentas mais importantes do Tribunal de Contas, eu não tenho dúvida disso, porque lida exatamente com a questão absolutamente sensível e absolutamente necessária para a sobrevivência de todos nós e para a preservação que nós temos que ter com olhos preservacionistas, mas desenvolvimentistas também, com relação a este bioma, a maior reserva hidromineral do planeta, a maior reserva de biodiversidade do planeta, que está inserido exatamente na região amazônica, e um percentual significativo aqui no estado do Amazonas. Então, nós precisamos entender isso como importante, nós precisamos entender isso como necessário, porque para se desenvolver, por exemplo, para se fazer manejo florestal, nós precisamos saber fazer o manejo florestal, orientar o poder público, analisar, fiscalizar as licenças ambientais, para que não hajam excessos e que esses manejos possam efetivamente surtir aquilo que nós consideramos como primordial para o desenvolvimento do Estado. Ou seja, nós precisamos fazer desenvolvimento sustentável, sim. Nós precisamos preservar aquilo que nós temos que preservar, porque diz respeito à essência da vida, à essência daquilo que nós vamos precisar no presente e no futuro. Portanto, eu quero registrar o meu reconhecimento a todos os técnicos do Departamento de Auditoria Ambiental e Operacional pelo trabalho muito importante. Eu tenho acompanhado de perto, eu tenho vi o relatório, olhei o relatório, tenho ido constantemente ao departamento, porque me interessa pela causa. Portanto, Vossa Excelência, peço que faça um registro de reconhecimento a todos os servidores dos dois departamentos. Em discussão a matéria e a proposta. Bem, a minha manifestação é apenas para parabenizar o conselheiro Júlio Pinheiro pelo título de cidadão de Manacapuru. Infelizmente, eu só tomei conhecimento quando recebi o convite já esta semana. E aí não pude comparecer à solenidade, né? Obrigado. Tá? Mas Vossa Excelência é merecedor do título. Estou de acordo com a proposta. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, conselheiro. Gostaria de parabenizar o eminente conselheiro Júlio de Assis Pinheiro pela bela homenagem de Manacapuru e, com certeza, o primeiro de muitos títulos que ele irá receber por todo o interior do estado do Amazonas. Talvez até antes do que o eminente auditor Alípio receberá de Itapauá. Senhor presidente, só para dizer da importância, eu falo isso com muito orgulho, da importância que tem a presença do Tribunal do Interior do Estado. Eu, pessoalmente, tenho ido a diversos municípios, quer seja fazendo palestra, quer seja conversando com as pessoas do povo, eles se sentiam no passado muito distanciados do tribunal. E todos nós conseguimos fazer com que o tribunal ficasse mais próximo da população, que nós não somos os bichos-papões que eles imaginam que nós sejamos, que o tribunal tem uma missão importante, fundamentalmente a de orientar, e essa orientação nós temos
buscado realizar através dos nossos técnicos, dos cursos que nós implementamos no interior do Estado, das palestras que nós fazemos, das conversas que a gente tem com a população, com os professores, com os servidores. Só o município de Manacapuru nós tivemos mais de 2.000 pessoas participando de cursos naquele município, vários cursos que nós fizemos, e com isso o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento de que o tribunal está mais próximo. E eu quero dizer o seguinte: continuarei indo para o interior, gosto do interior do Estado, vou tantas vezes quantas forem necessárias e até não necessárias, porque faço questão de ir para numa conversa mais direta com a população, quer seja, repito, numa palestra, numa entrevista, numa rádio, mostrando que o Tribunal de Contas está preocupado com os interesses coletivos, os interesses do povo do interior do Estado. Portanto, só para dizer que eu me sinto muito gratificado por isso. Muito obrigado. Olha, devo eu agora pedir permissão ao pleno. Eu estou com uma posição aqui difícil, viu, decano? A solenidade de posse do presidente da associação e do Instituto Rui Barbosa ocorrerá num dia de nossa sessão, no dia 26, às 9h30 da manhã. Quer dizer, é impossível. Faça a sessão dia 25, excelência. Eu vou aceitar a sugestão do decano, mas ia bifurcá-la entre a sessão ser dia 23, ou dia 25 ou 27. Entendeu? Eu creio que seria de bom tom, até porque nós vamos ter um andar da carruagem mais avançado, lá pelo dia 15 de abril, que antecede a Semana Santa, que façamos na terça-feira, dia 25. Eu proponho isso. Presidente, eu faço uma ponderação a Vossa Excelência. Eu proponho, pois não. Eu faço uma ponderação para Vossa Excelência para manter a sessão na quarta-feira, e quem for destinado aí a... Eu não posso deixar de ir a posse. Vossa Excelência vai à posse. Vossa Excelência vai. Mas ele quer presidir a sessão, excelência. Não, eu não estou dizendo... Eu fiz uma opção. Eu acho que a data, dia 25, para a sessão, sem problema nenhum. Entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma, mas eu tenho preocupação. Para mim seria uma honra o tribunal ser presidido nessa sessão pelo conselheiro Arimoutinho da Costa Júnior, entendeu? Eu posso até manter. Eu peço, então, a suspensão da minha proposta para mais intimamente discutir com Vossas Excelências. Eu acho que eu não posso fugir a não posso deixar esse compromisso, né? Eu fui um dos batalhadores naqueles atritos, ou na Tricom, em que Vossa Excelência desfraudou a primeira bandeira de disputa. E sou também eleitor do Sebastião Elverso, presidente do Rui Barbosa. Do outro eu não fui eleitor, fui eleitor de Júlio Pinheiro. Eu queria também pedir permissão a Vossas Excelências para designar a Ângela Galvão e a Melisa Mendes em atendendo uma solicitação da ilustre primeira-dama do município, Gorete Ribeiro, no sentido de ajudar a população pobre. O tribunal já se revelou um dos órgãos mais importantes no Natal. Vamos ver se dessa vez a gente consegue também ajudar, porque as chuvas têm castigado as zonas de Manaus, sobretudo aos mais sofridos. Mas não vou terminar com espinhos. Abro as flores para entregar um buquê por escrito, assinado por todos os vossos colegas, todos, conselheiro Júlio Cabral, ilustre aniversariante, já que é com muita alegria que estamos a comemorar o seu aniversário no próximo dia 16. Ao querido companheiro e dileto amigo. Dr. Júlio é um ser humano autêntico, notável, além de trazer as qualidades inerentes dos seres de boa índole que teve a felicidade de receber de seus queridos pais. E por essas razões que transcrevo em 2 laudas, assinado por todos, este presente do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas a Vossa Excelência, e me permitam fazê-lo pessoalmente.
Já que eu fiz a entrega, o discurso começa com Vossa Excelência. Vossa Excelência externou todos os nossos pensamentos em relação ao Conselho do Júlio. Eu me alio a Vossa Excelência, desejando um grande aniversário do Conselho, que me convide para degustarmos um belíssimo Maria Tereza, que ele sabe o que é isso. Né? Parabéns, que fizeram bem no coração. Conselheiro Raimundo Miquiles. Eu também me associo à manifestação de Vossa Excelência, desejando ao conselheiro Júlio Cabral muitos anos de vida, que ele possa gozar o dia do seu aniversário junto aos seus familiares, também com muita saúde, muita paz e muita alegria. Conselheiro Pinheiro. Senhor presidente, eu também quero endossar as palavras de Vossa Excelência, essas palavras muito carinhosas ao nosso luso-amazonense Júlio Cabral, que, com muito orgulho, como ele falou agora, e dizer que, para nós, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso meio. O Júlio tem contribuído em muito para que o tribunal possa seguir os caminhos que está seguindo. O Júlio Cabral já foi presidente do tribunal. O Júlio Cabral convive harmoniosamente conosco, e eu peço a Deus que possa mantê-lo com saúde. Obrigado. E que possa conviver por muitos anos ainda, até porque ele está longe dos 70. Se Deus quiser. Parabéns. Parabéns, e endossando as palavras também de Vossa Excelência. Vossa Excelência está longe de 70. Conselheiro Arimoutinho Júnior. Gostaria de externar os melhores votos ao querido amigo Júlio Cabral, que dia 16 estará pensando com certeza nos seus amigos ao degustar um belo Maria Tereza, merecido pela passagem de mais um ano, e desejar a este companheiro de coração grande, de sentimentos fortes, de coração pulsante, que ele, juntamente com sua família, tenham os seus sonhos todos realizados. São os meus sentimentos, em nome de minha família, que tenho um carinho muito grande pela família do companheiro Júlio Cabral, que ele tenha vida longa, muita felicidade e seus sonhos realizados. Também gostaria, senhor presidente, Pois não, conselheiro convocadora, de me associar a todas as manifestações, desejando ao conselheiro Júlio Cabral, um grande amigo, muita saúde, muitos anos de vida, sucesso, também estendido à sua família. Obrigado. Auditor, doutor Mário Filho. Também parabéns ao querido amigo conselheiro Júlio Cabral, uma pessoa por quem eu tenho muita estima, muito carinho, muito respeito. Felicidade, sucesso, saúde, muitos anos de vida. Deus lhe abençoe. Auditor Alipo Firmo. Júlio, você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Carinho mesmo. Desejo que Deus sempre te abençoe, te guarde e te proteja. A nós todos. Abraço. Muito obrigado. Eminente Procurador-Geral, doutor Carlos Alberto. Doutor Júlio, meus parabéns. Seja muito feliz na sua vida. Tenha muita paz. Muito obrigado. Conselheiro Cabral. Vocês, com amigos do lado, com certeza eu terei sempre uma boa vida. Excelência, é sempre difícil, não é, agradecer. Fico feliz porque quase todos foram unânimes em dizer que gostam da minha companhia. Todos são assim, uma hora tão bem, outra hora tão mal, enfim. Mas o importante é ter o coração bom, é respeitar o próximo, é ter uma igualdade. O conselheiro Josué já é de muito. Com isso, está sempre se manifestando quando algum amigo seu, algum funcionário de qualquer categoria aqui do tribunal aniversaria. Meu decano, que já começo a ter saudades pela presença dele aqui. O conselheiro Miquiles é uma pessoa que eu admiro, acho que tem seu caráter, é um bom companheiro, não é? E lhe digo, de público, conselheiro Miquiles, que eu gosto de conviver com Vossa Excelência. Júlio Pinheiro, meu xará, já provou bastante o carinho que ele tem por mim, e a recíproca ele sabe que é verdadeira. Nos conhecemos bem antes daqui, e sempre o tive com carinho especial.
Meu amigo Ari Novel, rapaz educado, bem educado, boa família, a quem me dá felicidade de estar convivendo a partir da sua entrada aqui ao seu lado, conselheiro Ari. Muito me agrada. Doutora Yara, não precisa falar, né? Doutora Yara foi uma das pessoas que mais me ajudou ao início da minha vida no tribunal, exatamente em maio de 2000. Ano que vem fazem 15 anos que estou aqui, é difícil de acreditar. E sempre tive o apoio da doutora Yara desde o comecinho da minha vida como conselheiro desta casa. Por isso, agradeço a senhora pela a sua atenção permanente. Meu amigo Mário é uma pessoa que é difícil alguém, pelo menos, não ter uma paquera com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa maravilhosa, um rapaz distinto, educado, muito capaz. E também meu convívio com Vossa Excelência me alegra cada vez mais, conselheiro Mário. Obrigado. Doutor Alípio, também, é uma pessoa em quem nós os dois nos tratamos mutuamente bem. Eu respeito pela sua sabedoria, respeito pela sua pessoa. Também me agrada ser seu amigo, conselheiro Alípio. E o meu procurador-geral, não é? Que é aquela pessoa firme, decidida, e que muito vem colaborando com o Tribunal de Contas, doutor Carlos. Presidente, encerrando, eu quero pedir desculpas a todas as mulheres aqui do tribunal, porque eu passei batido na semana passada em relação ao Dia Mundial da Mulher, ao Dia da Mulher, ocorrido dia 9, né, doutor Mitchell? Dia 8. 8, sábado, perfeito. E quero pedir desculpa a todas, e em nome da doutora Yara, eu cumprimento todas as mulheres aqui deste tribunal, não é? E agradeço a todas, porque realmente a mulher hoje já está bem à frente, quase até à frente dos homens em muita coisa, né? Já conquistou seu espaço com bravura, com a sua delicadeza. Então, em seu nome, doutor Yara, eu parabenizo a todas as mulheres aqui do tribunal e as outras no nome da minha querida mãe, dona Zuleide, a quem eu a tenho com muito carinho. Era só isso, senhor presidente. Agradeço e acabei já ficando quase emocionado aqui. Muito obrigado. Esse buquê que recebestes e que divide com todas as mulheres, o fazes como o beija-flor a se portar no jardim. Aliás, uma metáfora muito bonita do vosso pai e também de Ana Carolina sobre esses aspectos, as mulheres, as flores e os perfumes. Nobres conselheiros, senhores auditores, nobre procurador, nós vamos ter agora, tem uma declaração de impedimento do nobre conselheiro Ari Moutinho em 2 setores do Estado. Secretaria de Cultura 2012-2013. E a CGL, a Comissão Geral de Licitação, nos anos de 2014 e 2015. Como tal, terá que ser permutado e por sorteio. Os senhores receberam essas cópias dessa lista com as devidas áreas. Então, vamos proceder ao sorteio. Por permuta. O conselheiro Ari ficará com a área em que o novo conselheiro será o relator dessas áreas. A ordem é de antiguidade, claro que o número 1 é o conselheiro Lúcio Albuquerque, e de auditor, o número final é Vossa Excelência, auditor Alípio, número 9. Júlio Pinheiro. Há uma permuta dos processos do conselheiro Ari para Vossa Excelência, somente na mesma linha. Vamos repetir. Conselheiro Pinheiro passa a ser o relator da Secretaria de Cultura, área 8. Vossa Excelência, conselheiro Ari, em resumo, fica com prosa minha.
O da CGL, número 2, Júlio Cabral. Por favor, Márcio. Número 2. É um serviço de pronto atendimento, SPA, Eliamine Mate, família Mate. SPA, Eliamine Mate. Sim, o conselheiro Cabral ficou e o conselheiro Ari recebe qual? O procurador está sugerindo, e eu concordo, que, além do sorteio já feito, que se passe para o conselheiro por escrito essa permuta que ocorreu. Muito obrigado, conselheiro. Doutor Mirtio. Distribuição por sorteio. Queria aproveitar para cumprimentar todos os servidores presentes, na pessoa do doutor Pedro Augusto, doutor Lúcio Góes, doutora Rosanila Feitosa, o ilustre procurador Roberto Cristianã, que às vezes chamo de Leopoldo Fácil, irmão dele ter sido meu colega desde o Jardim da Infância. Que pena que faz tempo. Conselheiro Decano, Vossa Excelência, número 5. Distribuição de lotes. Por sorteio. Júlio Cabral, número 4. Raimundo Miquiles, número 8. Sim, tá. Mas eu tenho que saber o que é. Tá, depois eu te ligo, eu estou em pleno Júlio Pinheiro. Plenário. Vou mais tarde. Conselheiro Júlio Pinheiro, número 2. Plenário, tá. Ari Moutinho, meia dúzia, 6. Conselheira convocada Yara Lins, número 3. Auditor Mário Filho, número 1. Auditor Alípio, o próprio número de ordem 9. Ao dar início aos julgamentos adiados, Senhor presidente, há uma... Pois não, conselheiro. perdoe interrompê-lo. Pois não, auditor. É só para comunicar, em 3 processos em que havia suspendido, por medida cautelar, 3 processos seletivos do município de Maués, comunica ao Tribunal Pleno que estou propondo a suspensão, a desconstituição da suspensão proposta, uma vez que o senhor prefeito do município de Maués, doutor Raimundo Carlos Góes Pinheiro, esteve presente no meu gabinete no dia de ontem, e nós assinamos um termo de ajustamento de gestão, no qual foram suprimidas todas as falhas apontadas pelo Ministério Público de Contas. Parabenizo pela didática encontrada. Havia sido suspenso, retorna para o seletivo, o município de Maués fez os ajustes. Muito obrigado pelo comunicado. Julgamentos adiados. Tem o processo número 3474 de 2012, em que havia vista ao conselheiro Ari Moutinho e não manifestou-se. Entretanto, conselheiro Miquiles, há um pedido de sustentação oral do eminente advogado Juarez Frazão Rodrigues Júnior, e trata-se de um recurso de revisão interposto por Romeiro José Costeira de Mendonça, ex-prefeito de Figueiredo, do ano de 2003, a prestação de contas. Com a palavra, Vossa Excelência, senhor relator, ou, se preferir, a sustentação oral, eu ofereceria a tribuna e a palavra ao doutor Juarez Júnior. O meu relatório já foi disponibilizado no sistema, então gostaria de ouvir a defesa. Pois não. Doutor Juarez, é uma honra. Por favor, acionou já o... Acho que sim. Okay. Bom dia.
Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, eminente relator, senhores auditores, doutora Iara, aproveitar o ensejo para também render minhas homenagens pelo aniversário do conselheiro Júlio Cabral, externando a sua excelência, saúde e felicitações. Senhor presidente, senhores conselheiros, Obrigado. Na espécie, cuida-se do recurso de revisão em face do Acórdão 349/2012, que foi proferido no recurso de reconsideração na prestação de contas da Prefeitura de Presidente Figueiredo, exercício de 2003, como bem lembrado por Vossa Excelência. Basicamente, o recurso de revisão, ele aborda 5 pontos recursais. O primeiro ponto diz respeito à restrição relativa ao não encaminhamento dos contratos temporários. É bem certo, Excelência, por uma questão de lealdade processual, que o recorrente, ao longo da instrução processual e nos recursos, ele não apresentou esses contratos temporários no bojo da prestação de contas. Entretanto, senhores, a tese de defesa que é sobreposta no recurso é de que, a despeito dessa impropriedade, ela, por si só, ela não tem potencialidade para conduzir a irregularidade das contas. E o recorrente faz isso com muita segurança, com base nos acordos que já foram proferidos nessa Corte. A exemplo do 290/2011, 820/2011, 1063/2011, 349/2012, apenas para citar alguns. E esses acordos, eles se sustentam em 2 aspectos. O primeiro aspecto é que os artigos 259 e 260 do regimento interno desta Corte, diz que os contratos temporários, eles formam autos apartados. Então, por mais que eles viessem dentro do processo de prestação de contas, eles seriam desentranhados. E aí vem um outro aspecto. O artigo 261 do regimento interno desta Casa diz que a competência para o julgamento dessas contratações é das câmaras. Portanto, ainda que viessem essas prestações de contas, elas seriam desentranhadas e remetidas ao órgão fracionário competente para julgamento de mérito. Portanto, com base nesses acordos e com base nessa linha de raciocínio, é que o recorrente pugna que seja afastada esta restrição, em razão de que ela não teria potencialidade para a condução da irregularidade das contas. O segundo ponto que foi abordado no recurso é sobre a irregularidade quanto à ausência de remessa da prestação de contas para o Poder Legislativo local. Também, por questão de lealdade, Excelências, o recorrente afirma da tribuna que também, no curso da instrução processual e dos recursos que foram interpostos, não apresentou um documento ou um comprovante que justificasse esta remessa. Entretanto, consta do processo de prestação de contas das folhas 438 um aviso que foi publicado por afixação no quadro legal de aviso da Prefeitura, em que comunica à população e aos contribuintes do município que as contas anuais estariam disponíveis na Câmara Municipal e na Secretaria de Finanças. Isso dando cumprimento a um disposto constitucional que diz que, durante todo o exercício, as contas devem ficar à disposição do contribuinte. Pois bem, este aviso, Excelências, consta do processo. E, posteriormente, supervenientemente à interposição do recurso de revisão, o recorrente conseguiu uma declaração do presidente da Câmara de que as contas estariam arquivadas. Este documento apenas foi apresentado ao eminente relator, doutor Miquiles, por ocasião da apresentação do memorial de defesa em razão deste julgamento. Esta declaração não consta do processo. Ela apenas vem corroborar este aviso que foi publicado no município de que as contas estariam disponíveis na Câmara. E essa corroboração ela se faz pelo seguinte aspecto, é que se esta fosse um aviso com uma notícia inverídica, que fosse uma inverdade que as contas estariam na Câmara, evidentemente haveria uma reação da própria Câmara e do próprio contribuinte local, em razão de que não seria verdadeiro este aspecto. Entretanto, nada há nos autos que diga que este aviso ele não produziu os seus efeitos naquela oportunidade. Portanto, também o recorrente, nessa linha, pede que esse segundo ponto, em razão
deste aviso e desta declaração que foi juntada no memorial, ela tenha o condão de afastar também esta restrição. O terceiro ponto recursal diz respeito às fragmentações de despesas que foram apuradas no curso da instrução processual da prestação de contas. Essas despesas que receberam essa pecha de fragmentação, elas foram levantadas pelo Ministério Público de Contas e elas dizem respeito a vários certames que foram realizados na modalidade de convite. Nenhuma dessas despesas foi por dispensa de licitação. É bom que se frise. Todos foram certames que foram realizados. E essa Corte tem adotado uma linha de jurisprudencial que, à luz do princípio da proporcionalidade, à luz do princípio da razoabilidade, tem, de certa forma, tolerado algumas despesas que, porventura, tenham, por falta de planejamento ou qualquer outra situação administrativa, tenham esse aspecto de fragmentação. E o recorrente, inclusive, trouxe no recurso de revisão os acórdãos desta Corte que afirmam neste sentido. E os acórdãos que Vossas Excelências têm proferido em sede de tribunal pleno, eles fazem essa menção ao princípio da proporcionalidade, porque, em razão de todos esses certames que foram realizados, eles, num aspecto geral de todas as despesas, eles atendem apenas a 2,15% dessas despesas totais. O município teve uma despesa total de 39 milhões de reais. Então, essas fragmentações, elas abordam apenas 2,15% dessas despesas totais. E nessa linha jurisprudencial desta Corte, dos acórdãos que eu posso citar, 33/2010, 759/2010, 222/2010, 392/2009, 798/2011, 050/2012, o tribunal seguiu nesta linha de uma tolerância em razão do princípio da razoabilidade, em razão do princípio da proporcionalidade. Portanto, por essas razões, também o recorrente pugna que essa restrição, na linha do magistério jurisprudencial dessa Casa, também seja afastada. O quarto ponto, Excelências, de respeito ao que foi apurado pela Comissão de Inspeção, de que aproximadamente 12 milhões e meio de reais teriam sido abertos supostamente sem uma autorização legislativa. O eminente relator do feito, numa homenagem ao processo legal, à ampla defesa, permitiu a juntada superveniente de uma lei que alterou a lei orçamentária original, autorizando o Executivo a abrir de 30% a 70% de créditos suplementares. E pelos cálculos que foi apresentado no processo, inclusive cálculos pelo próprio recorrente, haveria uma ultrapassagem desse limite de 70% no percentual de 1,87%. Bem, Excelências, o que foi apresentado para o eminente relator, uma outra conta, um outro demonstrativo, diz que, com base nesta lei que alterou a lei orçamentária, foram abertos 68,43%, o que estaria agasalhado dentro desta autorização legislativa que foi realizada com base na lei que veio alterar a lei orçamentária. Então, por essas razões, Excelências, e por uma questão até de boa-fé e de lealdade processual, seria o caso de um reexame desta documentação que foi acostada no memorial apresentado ao eminente relator, ou a desconsideração de que apenas 1,86% dentro de um quadro demonstrativo apresentado pelo próprio recorrente não seria motivo para a irregularidade das contas. O último ponto, Excelências, que foi abordado no recurso, diz respeito à aplicação da multa, e essa é uma questão que já vem sendo debatida por esta Corte. A aplicação da multa, as contas são de 2003 e foi aplicada a multa com base na Resolução 01 de 2009. Como a resolução, na percepção do recorrente, as resoluções que combinam a aplicação de multa, elas têm um caráter penal, então elas teriam que se submeter ao princípio de que o tempo rege o ato. E, então, se os fatos aqui apurados são de 2003, evidentemente, a Resolução 01 de 2009, por ser posterior a esses fatos, não poderia ser aplicado à espécie. A Corte tem entendido que a aplicação das atualizações
resolucionais, elas se aplicam a esses casos pretéritos, entretanto, o recorrente insiste de que, em razão desse caráter penal da resolução, ela precisa se render a esse princípio de que o tempo rege o ato, portanto, estaria afastado da aplicabilidade da resolução 01 de 2009, e os valores, se mantidos, precisam ser aqueles que são da resolução 04 de 2002, antes desta alteração. Por essas considerações, Excelência, o recorrente pede que o recurso seja conhecido e, no mérito, ele seja provido para desconstituir os acordos que foram preferidos em sede de reconsideração e na prestação de contas, e que, acaso acolhida as teses aqui propostas, seja minorado o valor da multa aos termos da resolução 04 de 2002. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Nós aqui agradecemos, Júlio, pela síntese. Eu, por dever de ofício, eu comunico ao eminente relator e ofereço, se Vossa Excelência quer se manifestar de forma oral, conselheiro Ari, ou não. Não. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles, relator da matéria. O meu voto está disponibilizado e, na verdade, eu me foquei mais no aspecto da abertura de crédito suplementar, em que não houve autorização legislativa devida. Mesmo com a lei municipal apresentada posteriormente, o percentual, embora seja mínimo, a autorização legislativa era para 70% dos créditos adicionais suplementares e as aberturas ocorreram com um percentual de 71,87%. Então, houve a ultrapassagem de despesas que ultrapassaram a autorização legislativa no valor de R$ 532.582,67. Isso foi apontado pelo Ministério Público também, de sorte que o meu voto é que se tome conhecimento do recurso de revisão e, no mérito, que se negue provimento ao mesmo, mantendo o acórdão 349/2012. Em discussão. Presidente, Pois não, decano. eu julgo suspeito desse processo. Decano se exclui, se dá insuspeito. Em discussão. Eu estou impedida e o Mário também. Há ainda o impedimento de Mário Filho, Iara e agora Lúcio Albuquerque. Temos hoje. Discussão. O relator, conselheiro Miquiles, mantém a decisão anterior. Colherei os votos. Conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Presidente, eu ouvi atentamente e vi aqui os argumentos trazidos pelo eminente conselheiro Raimundo Miquiles com relação a essa questão que está sendo discutida no bojo desses autos. Várias circunstâncias foram levantadas aqui pela defesa em função do não encaminhamento de contratos temporários, que não foram apresentadas no bojo da prestação de contas, e a argumentação de que competência específica para isso seria das câmaras, a ausência de remessa de prestação de contas ao Poder Legislativo local e a argumentação por parte da defesa que estavam todas disponíveis em declarações afixadas na Câmara, fragmentação de despesas não realizadas na modalidade convite e, por fim, a questão da abertura de créditos suplementares. Eu tenho me posicionado acerca de algumas circunstâncias, por exemplo, essa questão dos contratos temporários, e ao meu ver,
encontra-se com razão a defesa quando diz que a competência para a realização da apreciação dessa questão seriam das câmaras aqui do tribunal. O fato de ter sido afixada as informações, como dito aqui pela defesa, a mim, do ponto de vista da praticidade, até porque se faz justiça não com necessariamente as regras a serem atendidas dentro da sua formalidade, mas no sentido da intenção do gestor. E, ao meu ver, essa circunstância foi absolutamente superada. Na questão da fragmentação das despesas, que foi colocada também, argui a defesa que vários certames foram realizados na modalidade convite. Nós já tivemos aqui inúmeras situações dentro do tribunal, e o tribunal não pode ter dois pesos, duas medidas, e não pode agir de forma diferenciada com os seus jurisdicionados. Tanto que essas despesas totais, pelas informações trazidas aqui no bojo dos autos, e pela verificação que eu vejo por conta do relator, são absolutamente superáveis. E o relator se apega, pura e simplesmente, na questão da abertura de créditos suplementares, que ultrapassou, teoricamente, o limite de 1 ponto alguma coisa do percentual estabelecido entre 30% e 70%. Eu lembro, senhor presidente, quando julgamos aqui as contas da Prefeitura de Manaus, em que havia sido ultrapassado um limite na questão, aliás, não havia sido alcançado o limite mínimo da aplicação de recursos para a educação, em que, num primeiro momento, Sua Excelência o relator, Raimundo Miquiles, via aquilo como uma irregularidade absolutamente significativa, em que pese o percentual ter sido muito inferior. E numa análise mais detalhada e numa avaliação mais detalhada por parte desse pleno, numa discussão que houve por parte desse pleno, Sua Excelência entendeu de que aquele limite, depois entendeu de que aquele limite não seria significativo, portanto, estava sendo cumprida o que a Constituição assim determinava. E nós temos aí situações que deveremos considerar como relevantes ou não relevantes para a rejeição ou aprovação das contas. Ao meu ver, do ponto de vista da justiça e do resultado que esse tribunal deva ter com relação às contas aqui julgadas, em várias situações anteriores, em fragmentação de despesa, nós já relevamos. Portanto, eu também voto no sentido de ser conhecido e dar provimento do recurso por conta de que, de um percentual muito pequeno, neste caso da questão da abertura de créditos suplementares, portanto, isso não feria de morte a questão das prestações de contas. É como voto, senhor. Antes de... Aliás, eu colherei primeiro o voto do conselheiro Ari. Conselheiro Ari Moutinho. Presidente, o Ministério Público pode fazer uma intervenção rápida? Obrigado, conselheiro. Obrigado, presidente. Na verdade, não diz respeito ao mérito da questão, presidente. Diz respeito ao tempo que esse processo está dentro do Tribunal de Contas. Esse processo é de 2003, o que significa que diz respeito às contas de 2002. E... Não é 2003 mesmo. 2003? 2003, as contas de 2003, não é? Não é isso, doutor Juarez? 2003. Que é uma música de uma carga tão pesada, né? O fato é que, por as razões, não vem aqui ao caso, mas é um processo que passou muito tempo do tribunal para ter o desenlace final, 10 anos depois. E, na verdade, o Ministério Público termina saindo, de certa forma,
na defesa daquele que não pode, que não tem ferramentas para se defender depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo é difícil você conseguir certidões, você conseguir certeza, você conseguir fotografia, você conseguir documentos. Já passaram por lá desafetos políticos, já passaram diversas pessoas por aquela administração, e isso dificulta a defesa. E no processo administrativo, que é a espécie do processo que tramita no Tribunal de Contas, que não é processo judicial, ele permite a inovação, até nos recursos. E essa inovação, ela fica dificultada pelo tempo. Então, eu queria apenas fazer essa observação. Muito obrigado. Nós temos 2 votos negando o provimento, que é o do relator Raimundo Miquiles e o voto Júlio Cabral. Dando provimento, o voto do conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Ari Moutinho. Senhor presidente, entendo que foi importante a intervenção do Ministério Público até para aclarar ainda mais a situação processual que se encontra a referida conta. Foi prudente, foi esclarecedora. E nessa linha eu voto com o eminente conselheiro Júlio Pinheiro e o acompanho na íntegra por entender que, pelo passar do tempo, não temos outra alternativa que não ser acompanharmos na íntegra o voto do conselheiro Júlio Pinheiro. Veja a situação que Vossa Excelência, senhor decano, eminente conselheiro, me deixou num voto de Minerva. E aqui eu não falo na separação da Minerva, eu falo do nome da deusa. Eu desempato pelo acolhimento do recurso e proclamo o resultado acolhido o recurso do prefeito Romeiro, prestação de contas Figueiredo 2003, por maioria. Julgamento da pauta ordinária. Conselheiro decano, proclamo todos os vossos votos aprovados, sem nenhuma observação em contrário. Em seguida, conselheiro Cabral, o destaque, conselheiro Cabral, no seu processo 22/9/2013, do eminente conselheiro Pinheiro, é só a CP. Já há um destaque do conselheiro Miquiles, que é de uma divergência aritmética a respeito do valor das multas. Isso. Vossa Excelência tem a palavra. Eu mantenho, Excelência, como eu sempre voto. Conselheiro Miquiles, a divergência é só de valor da multa. E a multa, se as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas, e eu faço uma observação no meu voto de destaque, sim, é de que só caberia, nesse caso, a multa por atraso no encaminhamento do ACP. E eu estou até mudando, conselheiro Júlio Pinheiro. Estou defendendo também a tese de que nem no atraso no encaminhamento do ACP também poderia ser aplicada a multa. Mas eu vou apresentar uma exposição de motivo para alterarmos a nossa lei orgânica nesse sentido. Perfeito. Até porque, por incrível que pareça, existe um prazo de lei para os municípios, mas não tem para o Estado, de encaminhamento do balancete mensal. A lei não fixa esse prazo. O prazo é fixado através de resolução do tribunal. Então, o pequeno é sacrificado, porque lá no interior tem que mandar dentro do prazo, porque a lei complementar 0691 estabelece um prazo de 60 dias para encaminhamento. Mas para o Estado, os órgãos estaduais que estão aqui, esse prazo não existe. Não está fixado em lei. Está fixado em resolução, mas a decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz que esse prazo não pode ser estabelecido através de resolução. De sorte que... E a multa também aplicada com base na lei orgânica do tribunal, ela só foi permitida através da lei complementar 112 de 2013. E as contas não são de 2013. Então, por isso, eu estou pedindo a redução da multa em relação ao ACP, até porque
Exatamente, mas vou mudar minha manifestação sobre esse assunto em relação ao prazo do Estado, né? A CP do Estado, porque não existe lei, né? E a retirada da multa também, porque as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas. E não pode ser aplicada a lei de 2013 nas contas de 2012. Presidente, eu mantenho todo o meu voto na íntegra. Ainda mais aqui que se trata, olha, janeiro o atraso foi de 44 dias, fevereiro 55 dias, março 25 dias, e por aí afora, Excelência. Então eu mantenho com convicção as minhas multas. Apenas para esclarecer. Conselheiro Cabral, multa pelos atrasos. O conselheiro Miquiles, neste voto, aplica multa apenas nos atrasos superiores a 30 dias. Não é isso, conselheiro Miquiles, em resumo? Isso mesmo. Em discussão. Votos. Mas há uma outra... Não, há uma outra multa que o conselheiro relator aplica, né? Por diversas impropriedades, no valor de R$ 4.468,42. E eu também sou contra essa multa. Sim, mas é que Vossa Excelência não incluiu. Então, Vossa Excelência só é a favor da aplicação das multas do ACP no que exceder a 30 dias, exatamente, no valor de R$ 1.613,34 e contra as demais multas. Em discussão. Decano. Eu voto com o relator perguntar das contas. Agora, quanto à multa do atraso ACP, atraso superior a 30 dias. Certo. Entendi. O decano tem uma posição que só pune a CP superior a 30, acompanhando as demais multas. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, sem as multas. Conselheiro Ari Moutinho. O eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Bem. Conselheira Iara. Com o relator. Então, repare só, agora eu vou ter que usar da memória, né? Conselheiro Cabral, quanto ao mérito, é unânime. Todos são pela regularidade. Quanto à multa, nós temos a ausência de aplicação de multa de Júlio Pinheiro. É nisso que eu alerto Vossa Excelência. Nesse caso, Vossa Excelência vai levar vitoriosa a multa maior. Não, Excelência. Não, eu só lhe alerto isso. O conselheiro Miquiles vota pela multa contra menor. as multas O de conselheiro ACP Ari Moutinho e de vota pela de gestão multa fiscal menor. O conselheiro decano vota pela multa menor quanto ao ACP, mas particulariza que nas demais multas segue o relator. Vossa Excelência seguiu o relator no mérito e contra todas as multas. Bem, eu vou votar, sim. Todos conhecem o meu pensamento. Né? A multa do ACP está... Pacificada, Excelência. Eu já votei 10 vezes e voto a 11ª, 12ª, no que excede a 30 dias. Né, também acompanharia Vossa Excelência nesse raciocínio. A multa As demais multas, conselheiro Ari foi contra as multas. Seguiu o voto vista. Vossa Excelência é voto vista. Voto de destaque. Conselheiro Iara seguiu o relator. O decano seguiu o relator. Mas demais multas. O voto é programado o seguinte: regularidade, multa do ACP menor, mantidas as demais multas. Essa é a proclamação do voto. Mas Vossa Excelência vai votar com a conselheira Iara? Não, eu estou votando pela multa menor, pela regularidade com a multa menor. Ocorre que, quanto às demais multas, não houve referências. Tem, mas é por isso que a relatora está votando com o relator, que dá 4 mil e tal a multa. O conselheiro... A minha posição, conselheiro Miquiles, eu vou usar em aritmética. É sempre a multa menor então, com o intuito de recebê-la. Então não há empate, não. Quanto à unanimidade, ao mérito, é unânime. O tribunal aprova as contas. Quanto à multa, aplique-se a multa sugerida por o conselheiro Raimundo Miquiles. Quanto às demais multas,
cai. Apenas tem o voto do relator e da conselheira Iara pela multa maior. É isso, decano? Perfeito. Então, este é o resultado proclamado. Conselheiro Júlio Pinheiro, é uma alegria, uma honra proclamar os resultados de vossos julgamentos, porque não mereceram nenhuma observação em contrário. Conselheiro Ari Moutinho, em vossos processos há um pedido de vista do eminente conselheiro Miquiles no processo número 7032 de 2011. 2013, me perdoe, eu estou atrasado mesmo. Conselheiro Pinheiro, já proclamei os vossos processos. Conselheiro Ari Moutinho, último processo da pauta de Vossa Excelência é a prestação de contas de Cristiane Costa Sena. Há um destaque Raimundo Miquiles, que discorda do relator em julgar as contas regulares. Em homenagem à sabedoria do meu querido Raimundo Miquiles, eu vou acompanhá-lo. Em discussão. Harmonizado. Pacificado. Decano. Conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu voto no... Voto original. Voto original do conselheiro Ari, exatamente. Conselheiro Pinheiro. Meu voto já está, meu destaque já foi disponibilizado. Perfeito, acompanho. Conselheiro Iara. De acordo com o conselheiro Júlio Cabral. Por maioria, vence o voto Ari Moutinho, relator da matéria. Conselheiro Iara, é uma honra também proclamar todos os vossos processos. Só gostaria de fazer Uma observação, pode uma fazer. observação, que o processo referente a Coari chegou no meu gabinete dia 7 de março. Vossa Excelência está dizendo que... Qual deles, Excelência? Só um minutinho, conselheiro. São tantos? Que eu estou relatando aqui. Ah? Está na minha pauta. Por favor. Na condição de conselheiro? Qual é o processo? O que a conselheira quer dizer é que ela jogou rápido. Entrou dia 7 e uma semana depois ele está em pauta e votado. E também por ser também antigo, Excelência, o processo. Qual é o processo? 2000. Eu vou responder a pergunta do eminente conselheiro Cabral. É o 3478-2003. É um embargo de declaração? Não. É isso? 3478? Não. Espera lá um minutinho só. Se é o 3478, Não, um minutinho. É prestação. Em que funcionou como procurador Roberto Cristianão. Aliás, o voto já foi até aprovado. Né? O voto originário é de uma prestação de contas, de 2002. Excelência, qual é o problema? Não há nenhum destaque nesses processos? Pois é, eu já até proclamei. Ah, pronto. Ela então. queria dizer que jogou rápido. Eu estou pedindo vista do processo 4140-2013. Do conselheiro Ari foi-lhe concedido, Excelência. Não. É da doutora Iara. Conselheiro Iara. Qual é o número? 41. É o último da pauta. O último da pauta. Concedido. Uma representação. É da conselheira Iara com a auditora, mas... Pois é, mas ele tem razão, decano. Está concedido o visto e demais processos de auditora, dou por aprovados. Sessão administrativa. Apenas uma prorrogação de disposição de Valfercir Gomes de Souza. Dou por aprovado, nenhuma manifestação em contrário. Eu queria pedir a Vossas Excelências, ao marcar a próxima reunião, para quarta-feira, dia 19, de antecipadamente convidá-los para, seguindo aquela trilha da proximidade do tribunal com os municípios mais distantes, nós estaremos reunindo todos os prefeitos, se Deus quiser, concluindo essa primeira etapa da aula da Escola de Contas, em que o doutor Érico me permitiu conduzir-se nos treinamentos já ocorridos e estão a ocorrer o final para os departamentos de águas e esgotos, para as previdências municipais e para os presidentes de Câmara. Com o prefeito, claro que nós não vamos ensinar nada, mas já estive com o doutor Pedro Augusto, as lideranças, também com o doutor Lorival Aleixo,
e eles estarão junto com a Escola de Contas, e nós todos os convido, até porque no dia seguinte a essa reunião nós teremos a aula inaugural oficial, com o retorno do nosso, como ele diz, eu vou reaparecer, mas só assume dia 4, doutor Érico, não é, que estamos convidando em nome dele, nosso, todo o tribunal, e que terá a aula inaugural a ser proferida pelo doutor Márcio André Lopes Cavalcante, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, teremos eventos dia 20 com os prefeitos, dia 21 com a aula inaugural. O conselheiro Lúcio estará nos representando nas alterosas, junto com Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro. Eu deveria ir ao Planalto, volto à planície correndo, a deixo com o conselheiro Ari, em preservando todas as matas altas e baixas, para que sempre o verde da esperança renove-se em todos nós. E a nossa sessão, então, dia 19, quarta-feira. Muito obrigado, agradeço a todos e a Deus pela paz e pelos trabalhos. Bom dia a todos.